Olá professor. Nesta videoaula a gente vai apresentar algumas informações que podem contribuir para o seu trabalho em sala de aula com o livro A Sombra do Vento. Essa videoaula está dividida em 5 blocos. O primeiro apresenta a contribuição para a formação leitora do estudante a partir de A Sombra do Vento. O segundo apresenta propostas de atividade 1. Terceiro bloco, a proposta de atividade 2. Quarto bloco realiza um aprofundamento de análise da obra. E o quinto bloco traz indicações e referências complementares. Sombra do Vento convida à reflexão a respeito do papel do leitor, da importância que o leitor exerce na preservação de uma obra e também das memórias que podem estar relacionadas a uma obra literária. O livro foi lançado em 2001 e tem como protagonista Daniel Semperi. É um menino de 11 anos e que a gente vai acompanhar a trajetória desse menino até se tornar adulto. A narrativa é ambientada em Barcelona, começa em 1945 e ela se estende até 1966. Então a gente acompanha 21 anos da vida, desse personagem, e a gente vê também um retrato de uma cidade que está traumatizada com a Guerra Civil Espanhola e também que vive ainda sob a ditadura do Francisco Franco. É um romance composto de uma forma um tanto sofisticada, uma narrativa composta por várias camadas, o que contribui para a formação desse leitor, porque essa narrativa sofisticada exige bastante dele. Na pré-leitura é importante conversar com os estudantes a respeito das suas experiências como leitores. Quais são seus livros preferidos, o que eles entendem pelo gênero romance, estimular que esses estudantes levantem hipóteses a respeito, o que eles entendem pelo título A Sombra do Vento, o que seria esse cemitério dos livros esquecidos. E aí começar a estimular esse leitor a formular algumas hipóteses. Além disso, é importante também, já mais especificamente com relação ao livro, observar a composição dele, observar a capa, que contém uma fotografia de autoria de Catalarocca, e aí tem, inclusive, o site, se possível visite o site com os estudantes, para conhecer outras fotografias do autor e que mostram a Barcelona desse período, de pós-45. Esse levantamento de hipóteses tem que ser estimulado também durante a leitura. Como é um romance policial, lembrando que nem todo romance policial tem que ter uma figura do detetive, mas muitos outros podem atuar de forma similar a um detetive. No caso, é um menino, é um leitor, Daniel Semperi. Então vale a pena conversar com os estudantes a respeito disso, estabelecer aproximações entre a figura do leitor e a figura do detetive. E com isso, se atentar, à medida que se conversa, que se discute com o livro, atentar aos elementos básicos. O livro situa a gente no tempo e situa a gente no espaço, Barcelona. Mas esses tempos e esses espaços, eles possuem múltiplas camadas, múltiplas histórias. E o livro, como a gente vai perceber, ele vai, em sua própria estrutura, também apresentar essas múltiplas camadas. Depois da leitura, os estudantes vão perceber que, na verdade, o destino de leitor e de autor estão imbricados. Então, mostra a literatura assumindo uma função, inclusive, afetiva na vida desse leitor. E aí, com base nisso, com inspiração nesse aspecto do livro, a proposta é criar um clube de leitura entre os estudantes. E como que seria esse clube de leitura? Consiste em fazer com que os estudantes troquem livros uns com os outros, livros que tenham sido importantes para eles, e de repente troquem com seus colegas, confiando essa responsabilidade também de que essa história seja passada adiante. Então, é uma atividade que se inspira exatamente nessa questão do cemitério dos livros esquecidos. Se inspira nessa questão da responsabilidade que o leitor assume na preservação das memórias de um autor. Ainda vale a pena conversar com os estudantes sobre o caráter cíclico que essa obra assume. Quer dizer, no começo da narrativa, Daniel, criança, é levado pelo pai para o cemitério dos livros esquecidos. No final da narrativa, ele já adulto, leva seu próprio filho para esse mesmo cemitério e vai confiar ao menino a mesma responsabilidade. E o menino se chama Julián, em homenagem ao escritor que tanto fascinou e que tão importante foi para que Daniel vivesse tudo que ele viveu e que a gente acompanha na leitura.
A nossa proposta aqui dialoga com a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Como se trata de um romance histórico, é importante realizar uma contextualização a respeito dos episódios sob os quais o livro é ambientado, a saber, a Guerra Civil, né, espanhola, e também a ditadura do Franco. Então, o professor de História, nessa atividade, pode contribuir para que os alunos realizem essa pesquisa, orientando fontes fidedignas a essa pesquisa, tomar cuidado com a qualidade e com a procedência dessas fontes. Então, durante a leitura, como a gente vê, o livro convida a refletir sobre a relação entre literatura e história. Quando Daniel está lá, criança, ele é privado de histórias da guerra. Mas depois que ele pega o livro A Sombra do Vento, de Julián Carax, e à medida que ele vai investigar a identidade desse autor, essas histórias que antes foram escondidas começam a se revelar. Então o livro convida a estabelecer reflexões sobre a relação entre literatura e história, de forma que, para esse momento, o professor tanto de História quanto de Filosofia podem contribuir para que ajude a construir reflexões a respeito dessa relação entre essas duas áreas. Já depois da leitura, vale a pena continuar essas reflexões entre literatura e história, mas ampliar essa discussão para outros objetos culturais, para outros patrimônios culturais. A literatura é um bem cultural, mas existem muitos outros e que também podem atuar de forma similar à literatura com relação a essa questão da preservação da memória. Então a proposta de pós-leitura é exatamente indagar, estimular os estudantes a pesquisarem, seja em museus virtuais, se possível, ou então realizar pesquisas empíricas mesmo, caminhando no seu município, a respeito dos patrimônios culturais relacionados a eles. Que histórias eles reservam, exatamente para estimular esse outro olhar a respeito dos objetos culturais como elementos que preservam a memória. Tem ainda mais um aspecto que extrapola um pouco o âmbito da literatura e que também marca a obra do Zafón. É a relação que ele tem com o cinema. Ele tenta trabalhar em Hollywood, ele não trabalha, se dedica exclusivamente à literatura, e por mais que nenhuma de suas obras tenham sido adaptadas ao cinema, o cinema influencia muito a composição. A composição um pouco sombria de A Sombra do Vento, ele extraiu do cinema, fascinado pelo cinema policial, pelo cinema de Hollywood, inclusive, e aí esses filmes influenciam as descrições da paisagem e influenciam também a composição dos seus romances. Vale a pena consultar o manual do professor, porque lá aparecem indicações não só da fortuna crítica, para uma análise mais específica da Sombra do Vento, mas também uma série de outras obras que podem complementar a fruição dessa obra. Obras cinematográficas, obras visuais ou mesmo literárias. Bom, então eu espero que essa videoaula tenha contribuído para o seu planejamento em sala de aula e também contribuído para uma apreciação e fruição um pouco mais ampla dessa obra. Lembrando que no manual do professor também se encontram essas atividades de forma mais detalhada e também muitas outras.